Olá, tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Enfrentando bem os desafios? O problema não é não ter desafios ou ter. A questão da vida é enfrentar bem, porque eles são certos. Tão certo quanto uma lição na escola, tão certo quanto um tratamento no hospital. Quem tem coisas a aprender precisa se dispor a aprender. Quem tem aspectos a se curar precisa se dispor aos tratamentos. Nós todos, como em parte ignorantes e em parte doentes, precisamos nos dispor às lições, às oportunidades, às situações. Para isso, é fundamental que nós consigamos estudar a lei de atração. Hoje estudaremos o negacionismo a partir da lei de atração. Porque uma das expressões mais claras da lei de atração é expressa no refrão de uma música de Gilberto Gil, quando ele diz: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. É isso que nós vamos conversar hoje. Sejam bem-vindas todas as nossas amigas, Maria José Sobral, Regina Frutuoso, Andréa Salvatore. Muito bom ter vocês aqui para esse estudo tão importante para a nossa vida. Tão importante por quê? Ora, se o melhor lugar do mundo é aqui e agora, o melhor tema, o melhor assunto, o melhor aspecto para ser pesquisado em nós, nos outros, na vida, é exatamente aquilo que acontece à nossa volta. E nesse ano, nos deparamos com a ideia do negacionismo, palavra que para muitos foi até uma surpresa e que merece de todos nós uma reflexão. Por quê? Porque o melhor lugar do mundo é aqui e agora, porque o melhor remédio, a melhor lição para as nossas almas são aqueles que estão à nossa volta. Tendo o negacionismo estado esse ano todo à nossa volta, precisamos estudá-lo, superando aquela primeira tendência de que o problema é dos outros. Não, a lei de atração diz: se você está num lugar e surge um tema, se você está numa situação e emerge uma questão, essa questão não é para os outros, essa questão não é dos outros. Se veio para você é porque é sua. Ou como diz Alberto Almeida nos seus grupos terapêuticos, psiquiatra, palestrante espírito, autor de livros muito interessantes, se você tem contato com alguma coisa, e particularmente se essa coisa lhe incomodar, é preciso atentar para ela. Nos seus grupos terapêuticos, conta Alberto Almeida que quando surge uma pessoa se queixando muito de algo, de uma situação, de uma pessoa, depois de ouvi-la, depois de ver a pessoa que está à sua frente baixar um pouco a tensão, desabafar um pouco, ele instiga, ele desafia a pessoa dizendo: doeu? É teu. Doeu é teu. Fantástica definição prática, desafiadora, mais prática, da lei de atração. Precisamos entender isso. Se veio para nós é porque é nossa. A questão do negacionismo é nossa. Não é de uma pessoa, de outra, dessa ideologia ou daquela.
O negacionismo é do ser humano e é isso que nós precisamos entender. Há pesquisas que falam de fases que todos nós passamos ao nos deparar com alguma notícia inesperada e frustrante. Inesperada e sobre a qual pouco ou nada podemos fazer. Há fases que todos atravessamos, claro que com características distintas de pessoa para pessoa, claro que com duração distinta de pessoa para pessoa, mas as fases estão lá. Sempre que tivermos que enfrentarmos uma situação frustrante e inesperada, essas fases serão vividas por todos nós, com intensidades, durações variadas, mas por todos nós. E a primeira fase é exatamente a da negação. Surgida uma situação frustrante e inesperada, num primeiro momento todos nós negamos, raciocinamos como se fosse um engano, como se não fosse verdade, como se estivesse sonhando, não é isso que a gente fala? Me belisca para ver se eu estou sonhando. São maneiras de trabalhar com a primeira hipótese. E a primeira hipótese nossa, diante das situações frustrantes e inesperadas, é que aquilo não está acontecendo. Não, isso não está acontecendo comigo. Tão comum é essa expressão, não é mesmo? Então, num primeiro momento, nega-se. No segundo momento, passa-se para a segunda fase, que é a da revolta. Quando, já não mais negando o problema, percebendo a existência do problema, nos revoltamos, brigamos com o problema. Ou brigamos ativamente na posição da revolta, ou brigamos passivamente na posição da autocompaixão, da vitimização. Muito importante percebermos essa segunda fase. Ah, mas eu conheço gente que está vivendo situações de luto, situações difíceis e inesperadas e que estão negando até hoje. Claro! Como nós dissemos, todos passarão pela negação, mas a intensidade e a duração é específica. Há sim pessoas que passam praticamente a vida toda negando. Ah, mas então onde estão as 4 fases? Calma! Nossas almas são eternas. A vida não acaba nem com a morte. Isso quer dizer que estaremos amadurecendo, digerindo, trabalhando as situações que nós negamos. Se negarmos até a morte, continuaremos trabalhando isso após a morte. Quais são as vantagens de negar? A vantagem de negar é viver uma vida sem problemas. Aquele que nega os problemas vive como se como se eles não tivessem acontecendo. Ah, mas isso é tolo, porque se os problemas estão lá, não adianta negar. Mas, psicologicamente, é um mecanismo que as mentes imaturas desenvolvem para conviver com as situações. Lembro de uma gatinha que eu tinha em casa que cada vez que tinha uma tempestade com trovoada, ela ficava muito apavorada e já se metia debaixo de uma colcha e ficava lá, debaixo da colcha, até a tempestade passar.
Ah, mas ficar debaixo da colcha acaba a tempestade? Claro que não. Afasta os possíveis perigos de uma tempestade? É claro que não. Mas na mente da minha gatinha, negar, pôr a cabeça debaixo de uma coberta, pôr a cabeça debaixo num buraco no chão, como alguns animais fazem, negar que tenha um vício, como muitos alcoólatras, muitos drogaditos fazem, negar que haja um problema no desenvolvimento do seu filho, como muitos pais fazem, é não apenas muito comum, mas universal. Todos passaremos por essa fase, sempre que tivermos que conviver, que a vida nos trouxer essa tal de situação frustrante e inesperada. E a vantagem da negação é não termos que lidar com a frustração. Muito comum é o sintoma psicológico da baixa tolerância à frustração. Para não ter que lidar com a frustração, nós negamos o problema. E isso dá uma ausência de dor, dá um certo conforto. Pueril, imaturo, mas dá um conforto. Essa é a vantagem. E a desvantagem? A desvantagem é exatamente essa. O problema está lá, não acaba o problema, perde-se tempo, perde-se oportunidades, recursos que poderiam ser mobilizados já de início da situação, e com isso perde-se efetividade no enfrentamento da situação. Fundamental entendermos nos seus aspectos positivos e negativos o negacionismo ou a negação como primeira fase do enfrentamento de situações difíceis. A segunda fase é a fase da revolta e da autocompaixão. Já não podendo mais negar, brigamos com a vida, nos colocamos como vítima da situação. E essa segunda fase, como a primeira da negação, também é universal. Também todos passarão por ela. Qual a vantagem da revolta e ou da vitimização? É não termos responsabilidade sobre a situação. Sim, não conseguimos mais negar, mas não assumir a responsabilidade de uma situação, colocando-se como vítima dos outros, como vítima de uma injustiça, é, de uma certa forma, continuar negando. Porque, não vendo a nossa responsabilidade, nos eximimos de tomar alguma providência, ainda ficamos como que aguardando, fazendo estratégias da revolta e da autocompaixão para mobilizar outras forças externas para resolverem o problema que nós estamos vivendo. É uma estratégia também universalmente usada. Quando fazemos um escândalo de revolta ou de pena de nós mesmos, buscamos atrair as pessoas, mobilizar as pessoas para que elas venham resolver o problema que nós estamos sofrendo. Alguém ainda pode notar nisso imaturidade, fuga, e não estará errado. É uma derivação, claro, que a vida não dá saltos, é uma derivação da negação. O fato em si já não é negado, mas a responsabilidade sobre o fato ainda é negada. Claro que isso não pode durar para sempre, mas claro que almas infantis tendem
a continuar repassando responsabilidades, como muito bem ironizou Jean-Paul Sartre ao formular a sua famosa frase: o inferno são os outros. Não é? E como termina essa fase? Porque há uma terceira, claro. Depois de negarmos o fato com o negacionismo, depois de negarmos a responsabilidade com a revolta e a autocompaixão, a pena de nós mesmos, finalmente surge um momento da racionalização, do entendimento do fenômeno, de tirar as cobertas de alienação que nós jogamos sobre o problema e passar a enfrentá-lo, estudá-lo nas suas causas externas e internas, no que contribuíram as outras pessoas, as condições exteriores, e como eu mesmo contribuí para essa situação. Esse estudo, ainda envenenado, ainda intoxicado por algumas ideias de negação e de desresponsabilização, mas gradativamente levando a pessoa envolvida no problema à responsabilização, é uma terceira fase fundamental para todos nós, maravilhosa, porque sem ela ninguém aprende, ninguém realmente supera um problema, e esse problema tenderá a se repetir. Todo aquele que fica muito tempo na negação ou na revolta barra vitimização, essas pessoas serão confrontadas mais cedo ou mais tarde pela repetição do fato, pela repetição do problema. Muitas são as pessoas que têm experiências conjugais frustrantes, e é tão comum isso que já cunhamos a expressão "eu tenho o dedo podre". Por quê? Porque toda pessoa que eu escolho me faz infeliz. Isso ainda é o quê? A segunda fase. A fase da revolta, a fase da autocompaixão. Enquanto ela não assumir a responsabilidade, ou seja, por que eu escolho essas pessoas, o que em mim o que eu busco nessas pessoas, enquanto não se assume a responsabilidade, a questão vai repetindo. Porque um aluno, quando não aprende a lição, repete. Um doente, quando não toma medicação, a doença volta ou não se cura. Não é verdade? Então, gradativamente, alguma coisa nos faz amadurecer e assumir a responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que vem de responder. Responsável é a pessoa que responde pelos atos praticados. E essa terceira fase é, como a gente disse, o divisor de águas, porque só a partir de assumir a responsabilidade é que aquela situação que se repetiu muitas vezes começa a mudar. Quando o viciado, o alcoólico, o drogadito, o consumidor compulsivo, o jogador compulsivo, nas inúmeras formas de vícios, com bebidas, comidas, sexólatras, chocólatras, quando a pessoa finalmente assume a sua responsabilidade, começa a sua cura. Não é à toa que esse é o primeiro passo da metodologia dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Essa metodologia fantástica que merecia um prêmio Nobel mundial de todos os países que, de alguma forma, essa técnica chegou até lá. E o primeiro passo dos 12 é assumir a responsabilidade. Eu tenho um problema.
A partir do momento que você assume uma doença, assume um padrão infeliz, uma crença destrutiva que você vem nutrindo, abre-se toda uma possibilidade de aprendizado, de cura, de ressarcimento, de reconciliação, porque estamos assumindo a nossa parte. Como resultado desse assumir a responsabilidade, vem a atitude, que é a consolidação de assumir a responsabilidade, a aceitação. A aceitação é muito mal compreendida. As pessoas acham que aceitação é você ser passivo, ser a chamada mosca morta, que vive as situações sem nada fazer. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quando você assume a responsabilidade da sua parte num problema e você aceita essa responsabilidade, é que começa o seu tratamento. A aceitação é a base da mudança e não a não mudança, como pensa o senso comum. É exatamente o oposto. Precisamos aceitar a nossa responsabilidade, investigar e aceitar o que a vida está querendo nos ensinar com tal situação, porque compreendendo a finalidade de uma dor, ganhamos determinação, lucidez, coragem para bem enfrentá-la, para aprender com ela, para nos transformar com a dor, com as situações. Por isso é tão importante aprendermos com o negacionismo. Ele veio até nós nesse ano de pandemia, veio através de parentes, cônjuges, de dirigentes, mas veio em nós mesmos. Negar o negacionismo é afirmá-lo. Nós todos passamos por isso, ainda que alguns, corajosos, maduros, logo o superem e endereçam-se para a ação. Maravilhosas almas, necessárias almas para todas as coletividades. Ainda bem que todas as coletividades têm essas almas maduras que já encaminham, já lideram as providências, as reações necessárias. Mas para chegar às reações não basta superar o negacionismo, precisamos superar a revolta e a autocompaixão, assumir a responsabilidade, aceitar a responsabilidade e passar a reparar os erros, aprender com as situações, modificar o que nós podemos modificar. Que preciosidade é compreender tudo isso, aceitar, perceber a negação dentro de nós, aceitar essa negação, estudar os malefícios e as vantagens ilusórias que ela apresenta e assim avançar, só assim avançar para a segunda fase, aceitando também as vantagens ilusórias e as desvantagens reais que a segunda fase também apresenta, porque só assim avançamos à terceira fase, que é a da racionalização, do entendimento do que está acontecendo, porque é esse entendimento, é esse estudo do que está acontecendo que saberá diferenciar as causas exteriores e as responsabilidades nossas sobre os fatos, para aí então, com a aceitação da nossa responsabilidade, aprender, nos curar, nos transformar.
Todos nós que passamos por situações de impacto, e todos nós temos passado por situações de impacto, precisamos compreender as situações, e para compreender as situações, para aceitar as situações, precisamos entender essas fases, perceber dentro de nós essas fases, estudar dentro de nós e avançar, porque é o autoconhecimento que leva à mobilização, à mudança, à transformação. Estudemos isso, veja se isso não tem cabimento para você. E, encerrando essa nossa reflexão, antes a saudação a todas as amigas, algumas nós já saudamos no início, mas André Salvatore, Maria José, Sayonara, Paula Maria, Bárbara Frias, Andréa Santos, Esther Ponzoni, Cláudia Silva, Regina Frutuoso, muito bom estar com vocês aqui, muito bom aprendermos juntos. E agora fazemos a nossa oração, a oração dessa reprogramação tão urgente, tão necessária para alcançarmos a coragem, a aceitação, a sabedoria. É uma oração atribuída a São Francisco e que é uma filosofia de vida, uma programação absolutamente urgente para todos nós nos fazermos para bem enfrentarmos os problemas, quaisquer que eles sejam, que certamente virão para todos nós. Vamos a ela então, imaginando os seus benefícios banhando todas as criaturas humanas do nosso planeta. Em ondas concêntricas, surgindo de dentro de nós essa nova atitude e que essa nova atitude possa transbordar, inundar, fertilizar toda a humanidade da Terra. Pai, dai-me a coragem de mudar tudo o que eu posso mudar. Então a percepção do que eu posso mudar e a coragem de mudar o que eu posso mudar. Na confiança de que as situações apresentadas são trazidas pela lei de atração, por Deus, enfim, como o mais perfeito remédio, a mais perfeita lição para a minha vida. Mas dai-me também a paciência para aceitar o que eu não posso mudar. Porque dentro de uma situação qualquer sempre há fatores gerados pelos outros e não é dado ao eu fazer a mudança e a transformação do outro. E ao invés de brigar pela transformação do outro, de guerrear pela transformação do outro, nós precisamos ter coragem, aceitar, paciência para aceitar o que nós não podemos mudar. E claro, por fim, a sabedoria para distinguir o que nos é dado mudar do que não nos é dado mudar. Daquilo para o qual nós precisamos ter coragem de mudar e daquilo para o que nós precisamos ter paciência para aceitar. Que essa filosofia de vida inunde as nossas almas, fertilize e fortaleça as nossas mentes e nossos corações, para bem aprendermos, bem nos curarmos, bem enfrentarmos e ajudarmos outros também a bem enfrentarem as situações que a vida trouxer. Um grande abraço, muito prazer aprendermos juntos e fortaleçamos-nos. Deixemos essas vitaminas amadurecerem em nossas almas, porque nunca precisamos de tanta coragem, tanta paciência, tanta sabedoria
quanto agora. Um abraço, até a próxima. Amanhã às 18 horas estaremos aqui. Compartilhe, porque mais pessoas podem ver nessa nossa live, nesse nosso raciocínio, vitaminas para sua mente e para sua alma. Um grande abraço, até a próxima.